Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje nós estamos aqui com um menino, um gato de 12 anos. Adivinha quem é? É o Arthur Lima de Carvalho. Oi, Arthur. Oi. E a sua mãe, Nilda Ramalho de Lima. Muito obrigado por vocês estarem aqui, viu, Arthur? Obrigado. É. Obrigado. E a Nilda, ela faz parte do Autismo Conexão Osasco, né, Nilda? Isso, um grupo. É um grupo? Explica para nós. Sim, é um grupo hoje com quase 3 mil membros, né? 3 mil já? Sim, na página do Facebook, né? Autismo Conexão Osasco, que foi criado pela nossa amiga Rosana Rossato. Hoje é composto pela Sheila Marcondes, por mim. E estamos aí na luta para a conscientização do autismo e pela luta dos direitos deles. Poxa, bom, eu já vou aqui mandando aquele abraço para a Rosana Rossato, que é uma guerreira nessa área do autismo, mãe, psicóloga, enfim, a Sheila Marcondes também. Foi linda a fala de vocês duas na audiência pública que nós tivemos sobre o autismo em Osasco, né? Terça-feira passada, dia 7, que, aliás, é bom que todo mundo assista, porque vai ficar, creio eu, na TV Câmara, é uma audiência pública, né? Onde foi falado muita coisa, né? O secretário da Saúde estava lá, a secretária da Educação, a secretária da Assistente Social, né? Isso. E, enfim, e o vereador, que eu queria que você citasse o nome do vereador que fez essa audiência, né, Rogério Nilda? Santos, né? Ele que marcou a audiência, né? Tomou frente para que tivéssemos espaços para falar sobre o autismo na cidade. Que bom, Rogério Santos, parabéns, viu? Nós estamos aqui, então, foi prometido muita coisa, né? Foi falado que vai ser feito muita coisa. E como é que você vê tudo isso, Nilda? Eu vejo que já passou da hora, né? De termos um espaço para o autista, né? Que não é nada de assim, segregação, mas não existe esse termo entre nós. Porque o que nós apenas queremos que nossos filhos, né, ou um familiar que seja autista, que tenham profissionais especializados na área, porque é um assunto muito complexo. E vocês estão... É uma luta para um centro de referência para o autismo, porque, assim, gente, é que nem vocês falam, mas por que não inclui? Porque existe uma gama, um espectro, uma equipe multidisciplinar, né? Que precisa tá cuidando, né? Sim, constantemente, né? Sim. Isso para ele desenvolver socialmente, para ele desenvolver no dia a dia em casa, exatamente, na existe fala. Uma capacidade muito grande, né? Exatamente. Mas Arthur, ó, conta para mim o que você gosta de, o que você mais gosta de fazer? Não sei. Passear. Passear? Andar de carro. Andar de carro. É isso. Dos seus brinquedos. De brincar? O que você gosta de brincar? Não quer falar agora? Não. Colecionar carrinhos. Colecionar carrinho. Réplicas. Réplica. Você coleciona? Eu fiquei sabendo que você tem um ônibus grande. Enorme. Enorme. Quem que te deu esse ônibus? Você sabe? Não sei. Sabe? Fala sim, Arthur. Foi o dono da Breda. Foi o dono da Breda Transportes. É mesmo? Presenteou ele. Verdade? Que ele gostou de você e deu o ônibus dele para você? Um ônibus gigante? É? Então, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Eu fiquei sabendo que você ganhou um bolo agora, porque você fez 12 anos. E que bolo foi esse gostoso? Fala. Que pergunta se é você? Oi?
Que pena não trouxe pra você. Que pena que não trouxe para você, Mas depois Maristela. você pode me trazer um pedacinho. Eu vou ficar contente, porque eu também adoro bolo de chocolate. Levanta, fica Não assim é com a gente, mesmo? Não, deixa ele à vontade. Isso. Deixa ele à vontade. Eu tenho bem. Deixa ele fica tranquilo. Ele tá bonitão. Eu já Não descobri bate, que não pode bater. essa roupa linda você ganhou de aniversário. Isso, não olha foi? que chique. E tinha primo lá? Tinha. Você gosta dos seus primos? Aham. Tinha tio? Ai, Tias, que né? gostoso. Bom, então eu já descobri que você gosta de passear, colecionar e jogar em computador. Você gosta de joguinho? Do joguinho e do tablet. O tablet. Tablet? O que você faz no tablet? Fico só mais no Zap. Fica nos... No Zap? Você gosta do Zap? E aí você conversa com quem no Zap? Que é a minha favorita namorada. Mas é possível. Como é que chama essa namorada? Não vou te contar. Não vai. Não vai contar, não? Não. Olha o que ele me fez comprar, Aposto Maristela, que. olha. Mas pôs aliança. Me fez comprar uma aliança Não de acha compromisso. que é muito cedo aí para pensar em casar já? E aonde você conheceu essa namorada bonita? Ah, Júnior. Hã? Segredo? É, não vai contar, né? Eu já vi e uma agora aqui em São Paulo. Ela mora em São Paulo? Tem uma no Piauí e outra em São Mas Paulo. escuta, é só uma que pode ter. Como assim duas? Eu não todo mundo só com uma. Aqui em São Paulo. A de São Paulo. É, E a tá mãe na não sua fica com conta. ciúmes? Porque Não. a mãe normalmente fica meio com ciúmes. Ela é bonita que nem sua mãe? Mais ou menos. Mais ou menos? Ah, e me fala do pai. O que seu pai faz? Fica Ele faz transportes. fazendo pote. Faz transporte, ele dirige? Uhum. E você gosta de andar com o pai? Ele dirigindo? É porque meu pai é muito chato. Mas todo pai é um pouquinho chato, porque pega no pé. Pega no pé, né, Aposto. Arthur? Não é assim? Isso é qualidade de pai e mãe. Tem que pegar um pouquinho no pé. Não é? Mas você gosta de passear com o pai. Sim. Você gosta de andar na van, né? Sim. E como é que o pai chama? Adão. Adão. Ah, muito bem. Adão. Quer mandar um beijo pro seu pai? Quero. Olha lá na frente, então manda um manda. beijo pra ele. Fala alguma coisa pro seu pai. Pai, eu te amo, meu filho no coração. Ai, que Aê! Mas agora o pai vai derreter a hora que vê, viu? Deu o primeiro pedaço de bolo pra ele, É? né, no aniversário. Puxa saco. E agora- E você vai ensinar eu a dirigir um carro. E Olha, vai mesmo, vai dirigir o carro, lógico. Mas só que precisa ter 18 anos, viu, Arthur? Tá bom? Falta só mais 6. E na escola, Arthur? Você gostava de brincar na escola? É? Só mais não gosto dos amigos. É? Você gosta dos amigos? Não gosta dos amigos? Por quê? Meus amigos é chato. É chato? É? Eles pode ficam bater. mexendo com você? Fica. Entendi. Mas, Nilda, me conta como é que é a história do Arthur, bebê, então, quando que se descobre o autismo? eu tive uma gravidez ótima, excelente, muito esperado, não pode fazer. E aí, o que acontece? Arthur nasceu muito novinho, já teve refluxo, problemas respiratórios, bronquite, muito novinho, muito mesmo. E chegou aos 2 anos, não andava, mole, não sentava direito, né? Tinha que se sustentar, né, com uma almofada, alguma coisa. Então, foi aí que foi apresentando as dificuldades. Porém, quem o atendia, especialistas, pediatra, né, sempre não, é normal, menino demora mais, né, atraso em menino é mais comum, menina é mais rápida. Isso a gente sempre escuta aqui. Exatamente, e isso é comum mesmo acontecer. E teve um único pediatra que foi direto, né, o Arthur com muito refluxo, com muita dificuldade de respirar, né, ao tomar o leite ele sempre voltava sempre, né, aquele alimento. E ele me disse, Arthur não anda ainda porque ele tem problema na musculatura, ele tem fraqueza na musculatura, né? Pediu Isso já tinha quanto tempo? 1 aninho e meio. Ah, já tinha 1 ano e meio. 1 ano e meio. Tá.
E aí ele pediu urgente uma tomografia, né? Fez, a pediatra achou um absurdo, que se ele tivesse algum problema, ela com certeza ia identificar desde o momento que ele nasceu, porque ela era pediatra desde quando o Arthur nasceu. E disse que isso não existia, essa hipótese, que o Arthur era ótimo, normal, a palavra é essa, né? Não existia nenhuma dificuldade. E aí, claro, eu como mãe aceitei. Senão dói o ouvidinho. Dói o ouvido. Tá. E como eu vou falar aqui? E você fala, ele está ouvindo normal, sem tá bater, bom? Né? O que você quer falar agora? Não. Agora Então, não? fica Então quietinho. vamos ver o que a mamãe está contando. Então, o que acontece? Aí passou o tempo, depois veio o período escolar. E nesse exame foi feito o exame ou Foi não? feita a tomografia, mas E não deu alguma aparece, coisa? Não não aparece? aparece. Tá. Infelizmente, no Brasil, a leitura dos exames de tomografia ainda está um pouquinho atrasado em vista aos outros países, né, que já identificam uma criança com autismo com meses, né, um ano. Nossa. Né, e no Brasil ainda há essa dificuldade. No Brasil em geral, né, não tem diferença. Não sabia disso. Infelizmente. E aí não apareceu nada na tomografia, né? O neurologista simplesmente falou, vá em paz que seu filho é normal. Tá. E, enfim, a fala veio com 3 anos e 1 mês, primeira palavra mal falada, e eu como mãe só tinha meu filho como lindo, né? Ele era lindo. Que nem agora. Lindão. Sempre foi, né? Então, lindo, Arthur é lindo. Ah, não anda? Vamos no colo, carrinho. Para mim era tudo natural. A médica falava que era normal, que um dia ele ia andar, que um dia ele ia falar. Tá. Só que aí começou a frequentar fono com 3 anos. Tá. Já que não falava, já era demais, né? 3 anos não falar. Eu também demorei a falar. Então, a médica falava que era natural. Ah, você demorou? Ele está puxando para você. Então, era mais um ponto. E aí, passou a frequentar fono. Aí veio o período escolar. Escolinha, ele tinha pavor de escolinha. Né? Quem cuidava dele me ligava na hora, no momento que o pirueiro ia buscar. Falava, Nilda, seu filho está aqui gritando, ele não quer ir de jeito nenhum. Ele tinha pavor de ir para a escolinha. Tirei, atendendo, falei, algo de errado tem, vou tirar. Tirei da escolinha e foi frequentar 1 ano, com período normal, 5 anos, né? 5 anos que vai para o pré, né? Jardim, pré, 1º ano, e aí vieram as dificuldades. Arthur sempre isolado, Arthur batia, Arthur beliscava, Arthur era agressivo, só queria uma única professora, né? Eu deixava ele, né, para ir trabalhar. Eu chegava no meu trabalho meio-dia, às vezes, porque Arthur chorava muito, agarrava nas minhas pernas, não queria ficar na escola de jeito nenhum. Inúmeras vezes deixei ele na sala da diretora, porque a diretora fica, não, deixa ele aqui comigo, ele se acalmar, depois eu levo ele para a sala de aula. Sempre tentando, e sempre as questões. Mãe, por que ele é assim? Mãe, por que o Arthur age assim? Por que ele faz isso? Eu não sabia por que meu filho fazia aquilo. Eu não sabia, não tinha noção nenhuma. Não estou chorando, filho. Não tô chorando. Ele não gosta de me ver chorando. Tenho que me controlar bastante. E aí, foi essa dificuldade toda, durante 3, quase 4 anos. Né? Perua, né? Ele tinha muita dificuldade de ficar com as outras crianças dentro da perua, né? Sempre batia, sempre só reclamação. Arthur, assim, eu acho que toda mãe espera vir uma reclamação ou uma advertência quando o aluno geralmente está no 8º ano, né, 9º ano. Eu já tinha quando o Arthur estava no 1º e no 2º ano de escola. Então, assim, a impressão que tinha é que o Arthur era o pior aluno da escola. Né? Que chegou a quebrar uma cadeira porque não foi atendido naquele exato momento que ele queria pela professora. Então, assim, e a força, porque o autista tem força. Né? O metabolismo dele é completamente diferente do nosso. Entendi. Né? Então, foi aí, eu resolvi mudar de escola. Coloquei ele numa privada, numa particular, né? Aí foi quando veio o laudo. Aí foi quando veio então nós vamos fazer descoberta. assim, a gente vai fazer um intervalinho
E voltamos já já. Não saiam daí com mais Arthur para vocês. Nós estamos aqui hoje com o Arthur Lima de Carvalho, esse moço aqui de 12 anos, que está contando um pouquinho da vida dele para a gente, né, Arthur? E com a sua mãe, Nilda Ramalho de Lima, que faz parte do Autismo Conexão em Osasco, né, Nilda? Isso. E você estava falando para nós da troca de escola que você fez do Arthur. Isso, né? Exatamente. Aí ele foi quando você descobre o diagnóstico de autismo. Isso, porque até então eu achava que a escola era o problema, Tá. né? Eu não tinha noção das atitudes em detalhes do Arthur no período de 4 horas, né? Até então eu descobri que ele dormia muito nesse período, né? E o escape dele era o banheiro, né? Ele é muito ao banheiro para não permanecer na sala de aula. Tá. E aí fiz a troca de escola após uma exclusão social que houve, né? Ele não foi convidado para ir a um passeio, né? Teve uma excursão e eu descobri que não veio autorização para o Arthur, né? E aí me doeu muito como mãe, sofri muito com isso e tirei ele da escola, né? Para uma particular. Tá. Fiz esse esforço pelo meu filho e com 15 dias que ele estava na escola particular, meu esposo e eu fomos chamados para enfrentar o pior dia da nossa vida, que talvez não foi o laudo de autismo, mas sim esse dia. Saber a conduta do Arthur como aluno na escola, né? O não respeitar as regras, ele não permanecia sentado, eram 4 vezes a ida ao banheiro durante as 4 horas de aula. Ele ia 10. E se falasse para ele não vai mais, ele fazia ali mesmo na sala de aula. Ele não respeitava uma fila para ir ao bebedouro, ele não respeitava uma fila para ir na cantina. Ele, com o amor que ele tem, porque ele é assim, quando ele gosta, quando não gosta também não gosta. E quando ele gostava, ele grudava em determinada criança, a criança não aceitava, não entendia o porquê. Então, ele passou a andar pela escola de mão dada com a diretora. Então, era para isso que eu mandava meu filho para a escola. Então, ela me chamou, foi realista, me disse tudo o que estava acontecendo. E mesmo sabendo que o Arthur já tinha acompanhamento com fono, com psicóloga, com neurologista, com pediatra, ela pediu que a gente fosse atrás de um outro profissional que pudesse identificar qual tipo de transtorno que o Arthur tinha. E nós fomos. Foi dolorido, foi difícil. Fui em pesquisa, encontrei pessoas honestas no caminho que disseram que não ia pegar o caso do Arthur porque ia ficar só na terapia e nunca ia descobrir o que aconteceu. Eu teria que procurar uma neuropsicóloga. Até então eu não sabia nem que existia essa profissão. Nem eu. Fui atrás. Uma neuropsicóloga. Hoje já tem neuros, né? Neuropediatra, já tem o psiquiatra em si, mas até então eu fui atrás dessa neuropsicóloga que aplicou testes. Eram 8 sessões. Em 5, ela conseguiu diagnosticar o Arthur como autista, né? E aí foi outro baque, porque né, não é fácil saber depois de uma história toda de vida, isso aos 8 anos. 8 anos? 8 anos. Nossa. Que foi o que a diretora da escola disse. Que o Arthur tinha 8 anos, mas ele não tinha atitudes normais de uma criança de 8 anos. Poxa, vida, 8 anos. E já estava ficando tarde para a gente descobrir. Muito tarde. Porque ele tinha uma conduta comigo. Comigo, era o paraíso dele. O Arthur não... Ele não tinha atitudes tão anormais, vamos dizer assim. Agora, com as pessoas, quando ele estava num ambiente cheio de pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo, com normas, regras, ele não conseguia cumprir. E aí, quando eu soube que ele era autista, né? Mudou o tratamento? Mudou tudo na nossa vida. Primeiramente, eu fui me dedicar somente a isso. Pedi para ser mandada embora do meu trabalho e fui entender o que era autismo. Porque eu achava, assim, na minha cabeça, que o Arthur tinha sofrido muito sem merecer.
O Arthur apanhou sem merecer. O Arthur foi castigado sem merecer. Porque ele não merecia. Né? Teve a questão da visão também, que quase aos 8 anos também descobrimos que ele praticamente não enxergava, ele tinha 12 graus positivos de visão. Então, assim, tinha uma equipe médica que cuidava do Arthur, mas que ninguém conseguiu me identificar ao certo, porque, afinal, eles eram os médicos. Eu era uma mãe. Então, eu procurei ao máximo, porque, claro, passou o sentimento de culpa, sim, só que eu tentei me reerguer, buscar uma força, falar, não, eu não posso, de Deus, só Deus. Sim. E esquecer, tentar, por mais que me doesse, quando vinha na mente, falava assim, meu Deus, aquele dia, em tal festinha, o Arthur não parava, aquele dia que o Arthur tem um monte de brinquedo. Mas quem se interessa pelos brinquedos dele são as outras crianças. Ele mesmo só quer saber das réplicas de carrinhos, enfileirava todas pelo apartamento, o corredor inteiro. A gente pisava em cima de carrinho porque ele só gostava tudo. Ele ia no estacionamento, chegava em casa, ele fazia aquele espaço de um estacionamento. Ele trazia toda a realidade para dentro de casa. Sempre foi assim. Ele sempre criou. Ele sempre fantasiou muito. Então, isso ajudou a preservar a inteligência do Arthur, eu acredito. Não sou nenhuma profissional da área, mas a experiência que eu tenho com meu filho, eu acho que isso que favoreceu, né, ele se desenvolver bem. Então, a partir daí, do laudo, fui em busca do que a cidade, nossa cidade de Osasco, poderia oferecer para ele. Sempre morei, desde os meus 2 anos de idade. Entendi. São 36 anos de Osasco. Tá. Sou munícipe e tenho orgulho, eu gosto da cidade. É uma delícia. E meu filho também é osasquense, né? Então, fui saber o que a cidade podia oferecer. O primeiro local que eu fui foi a ACD, é óbvio, né? Na minha cabeça, a ACD. Infelizmente, eles não poderiam receber o Arthur, porque lá trata diretamente a doença física e não a mental. E aí fui caminhar. E aí foi até onde eu descobri que existem no Brasil poucas, mas existem clínicas, escolas, né? Centros de referência para o autista, locais que tem toda uma equipe multidisciplinar para tratar do autista. E aí foi quando eu falei, bom, vou conhecer uma. Me indicaram e eu fui até o Butantã, São Paulo, conhecer e me apaixonei. Como é que chama? Quando vi, é Centro Lume, né? É um centro terapêutico e educacional para autistas. Que é um que a gente fez o programa, né? Isso, exatamente. Então, eles têm toda a equipe, né? Preparada para cuidar do autista, para tratar o autista, né? Isso na parte educacional, porque também tem o tratamento, né, médico, clínico, isso. E aí, graças a Deus, nas minhas caminhadas, né, consegui, na parte clínica, me deparar com o Dr. Leonardo Maranhão, que é o psiquiatra, um dos poucos também especialista em autismo. Que a gente também já convidou para vir ao programa. Seria ótimo, porque é um médico, assim, né, Arthur? Você gosta dele? Quem? Do Dr. Leonardo. Mais ou menos? É porque eu acho que ele gosta mais da Anne, né? É a esposa dele. É uma paixão. São os anjos. Então, o que acontece? Deixa ele. Aí, o que aconteceu? Ele veio com a parte clínica para o Arthur, né? Passarinho. Com a medicação, né? Ajustando a cada fase, né? Porque, infelizmente, não existe um medicamento. Este medicamento é para o autista, não existe. Então, são remédios que vão ajustando conforme cada fase do autista. E o Arthur foi se adaptando muito bem. Né? Essa foi a parte clínica. Junto com o atendimento do Centro Lume, que tinha, né, a terapeuta ocupacional, isso, a psicóloga, a fono. E aí ele foi se desenvolvendo muito bem, muito bem. Não tem onde
um dia, uma consulta médica, eu nunca consegui prestar atenção. Tá. E hoje, ter meu filho assim. Falando, Então, falando, ouvindo, sentado, entendendo as coordenadas, por mais que Olha, você tenha alguma dificuldade, mas consegue. E isso tudo você conseguiu através desse tratamento. Do tratamento especializado para o autista. Olha como É muito importante, né? Exatamente. E hoje, pela LBI, que é Lei Brasileira da Inclusão, nós não estamos pedindo nada a mais, é o direito. Exatamente. Né? Nós estamos querendo esse direito, não é porque nós talvez não tenhamos na nossa família que a gente precisa pensar no outro, né? Com certeza. Então, acho que esse mundo, a gente precisa mais disso, a gente sair um pouquinho do nosso mundo e ir, né, para o mundo, olhar os outros à nossa volta. Porque hoje ele tem o respeito, ele se socializa muito bem, Eu ele achei vai a uma incrível. caminhadas em Osasco. Aliás, nós ele estamos ama vendo aí várias Paulista. fotos do Arthur, né? Sim, o Arthur E o que eu achei incrível, eu conheci o Arthur na audiência, ele ficou do meu lado e ficou assistindo o tempo inteiro. Ele assistiu as 2 horas de audiência, 2 plenamente, horas. entendendo tudo. Incrível. Quando falava o nome dele, sou eu, né, mãe? É você, Arthur. Depois ainda fez questão de me levar lá fora, me acompanhou, foi até a um porta, cavalheiro. verdade. Coisa mais linda, e eu nem conhecia ele. Verdade. Mas então... olha, nós estamos terminando o programa. Arthur, fala alguma coisa aí, dá um recadinho para todo mundo que está te assistindo. O que você quer falar para as pessoas? Não sei, não quer falar nada. Não quer falar nada. Então vamos falar para a mãe falar. Boa. Fala para a mãe falar, então. Fala, mãe. Eu vou falar que o Arthur hoje, ele está em casa, sem uma escola específica para autistas, sem ir para a escola regular, devido aos medos e traumas, porque eu sei que não é fácil, né? Uma sala com 30 atender um autista. Ele está assim, bonitinho aqui, mas quando tem mais pessoas no ambiente, é complicado para lidar com ele. Esporte tem? Esporte, que eu saiba, não. Se não for particular, não tem nada. Sempre particular. Sempre e a particular. questão da parte médica? A parte médica, temos neurologistas, né? Mas, assim, ainda falta a especializada. Equipe multidisciplinar? Isso, não temos. Tá. Não temos. Se tivesse, Arthur com certeza estaria frequentando. Não só ele, como outros tantos autistas que tem na cidade. E se o pai tem condição, tem tratamento. Se não tem, ou busca fora, ou está na PAE em Barueri, e vice-versa. Bom, gente, então tá aí. Terminamos o nosso programa mais uma vez. Muito obrigada a todos vocês que nos assistem. Um grande beijo a todos os nossos parceiros. Um grande abraço.